Primeiras informações são direto de Brasília com a Sávia Barreto, porque foi confirmado aí o favoritismo de Gabriel Galípolo, que é o atual diretor de política monetária do Banco Central. Foi oficialmente indicado pelo presidente Lula para ser o substituto de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. E aí, Sávia, a expectativa, claro, é que o Banco Central siga com a sua autonomia, mas pelo menos melhore o diálogo, porque a coisa não andava nada bem, né, Sávia? Joelson, para surpresa de 0 pessoas, Gabriel Galípolo confirmado ontem, ele inclusive só fez um agradecimento, disse que não ia se pronunciar nesse momento, mas a gente tem uma situação atípica, né? Porque Roberto Campos Neto fica até 31 de dezembro e a gente já tem um novo diretor, né? Um novo presidente do Banco Central que ainda não assumiu, tem que passar por uma sabatina aqui no Senado, na CAE, a Comissão de Assuntos Econômicos, depois disso vai para o plenário do Senado. O governo gostaria que isso acontecesse até o dia 10 de setembro, mas aí a presidente da CAI já disse que não vai acontecer até 10 de setembro, até porque a gente está funcionando aqui em Brasília com esforço concentrado. Então, a previsão é que seja depois das eleições. Aí já tem mais um ponto de conflito, né? Se vai demorar mais ou menos, é só uma questão de tempo, porque ninguém tem dúvida de que Gabriel Galípolo vai ser confirmado, referendado aqui em Brasília. Acho que a grande dúvida é qual vai ser a postura dele. Ele quer o número 2 do Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Então, como é que ele vai manter essa independência? A gente sabe que existe uma pressão sobre os juros, sobre o teto da inflação. Então, agora acho que a grande questão é tentar prever um pouco desse comportamento do Galípolo à frente do Banco Central. Existe uma possibilidade, Elivaldo, de se ter, por exemplo, uma aceitação de Galípolo às políticas ou às intenções ou os modelos econômicos do governo federal? É que eu estava até cochichando aqui com a Lívia exatamente sobre essa matéria. Como a Sávia informou bem, de fato uma expectativa. Todo mundo já esperava que o Gabriel Galípolo, economista, Galípolo, que foi conselheiro da campanha de Lula na área econômica, ocupou já um espaço na equipe econômica do ministro Fernando Haddad, foi nomeado lá para a diretoria de política monetária do Banco Central e tem adotado um discurso razoavelmente alinhado à lógica como atualmente a instituição é conduzida, ou seja, austeridade na política dos juros, ou seja, na definição da taxa Selic como ferramenta de controle da inflação para evitar uma disparada inflacionária. Recentemente, Galípolo fez um pronunciamento duro num evento lá em São Paulo, acenando para o mercado que se depender dele no comando do Banco Central, algo mais ou menos assim, Joelson, que olha, a decisão não tem outro caminho, se a inflação voltar a disparar, a única alternativa é elevar a taxa de juros, então não tem. Ele já deu essa Já deu, então de certa forma ele já acena para o mercado, olha, não é assim não, tudo bem que terá diálogo com o governo, não tenho dúvida que terá, agora não será uma subserviência, o Banco Central tem autonomia conquistada em lei e vamos ver agora, aguardar primeiro a sabatina no Senado, que deve exigir muito de Galípolo, mais na parte física, porque a aprovação ocorrerá sem problema, porque é aquela sessão interminável, começa 9 horas da manhã e termina meia-noite, então ele tem essa prova que vai ter pela frente e depois esperar a posse em dezembro. Olha, é até difícil, Lívia, a gente entender as pessoas que se dedicam a isso, porque você enfrenta uma super sabatina. Depois, se tudo der certo, você vai cair aí numa sabatina diária com o mercado e nessa interface com a política. É um desafio, de fato. Porque, na verdade, essa sabatina, ela não é nenhuma prova, né? Ela é um teste de resistência, não é muito quem que acerta, quem resiste àquele momento. Mas Gabriel, ele entra ali juntamente com o Haddad para enfrentar os dragões que o ministro tem que enfrentar diariamente. O ministro Haddad, ele teve muita dificuldade desde o início do ano, porque ele teve que lidar com o mercado, ele teve que lidar com o empresariado, ele teve que lidar com a opinião pública e com a relação com o Congresso. Então, pelo menos um desses agora vai ser abatido juntamente com o Gabriel, porque com o atual presidente que já vai ser retirado, né, que no caso é o Roberto Campos Neto, ele não estava alinhado com os discursos do Haddad com o próprio Executivo Nacional. Então, isso dificultava muito essa relação interinstitucional, né, que por mais que sejam independentes, ainda assim elas se correlacionam, elas se dependem uma da outra no sentido de caminhar juntos com um objetivo, que é manter o equilíbrio fiscal e manter uma economia aprazível para o mercado externo. Então, tudo isso tem que ser muito bem dialogado e agora com o Gabriel acredito que será. É mais fácil essa aproximação.